Olá, pessoal do nono ano A. Hoje estou aqui de volta para a gente dar continuidade aos nossos conteúdos de matemática. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 12, triângulos semelhantes, da página 304 a 320 da apostila 2. Triângulos semelhantes. Como se observa na foto, em um eclipse total do Sol, a Lua passa em frente aos raios do Sol, fazendo sombra sobre a Terra. Esse fenômeno é bastante curioso, uma vez que o Sol é muito maior do que a Lua. Para explicá-lo, podemos recorrer à ideia de semelhança, vista no caderno 1. Aplicada a um contexto muito importante, o caso dos triângulos semelhantes. Neste módulo, vamos estudar a propriedade da semelhança de triângulos. No final, você vai aplicar essas propriedades para analisar a eclipse do Sol, determinando a relação entre os raios da Terra e do Sol. Vamos lá. Eu vou fazer a explicação através dos exercícios, porque eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Os triângulos da figura abaixo são tais que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo RPQ. Complete a seguir as indicações e correspondência entre os vértices dos dois triângulos. O vértice A está relacionado com quem? Com o R, ó, vermelho, vermelho. O vértice B, que é o azul, está relacionado com quem? Com o Q, que está em azul. O vértice C, que está em preto, está relacionado com o vértice P, que está em preto. Aqui estava fácil, porque as cores estavam iguais. A relação de semelhança dos dois triângulos pode ser descrita de diferentes maneiras. Preencha as lacunas em que cada caso, de modo que essa descrição seja feita corretamente. O triângulo CAB é congruente ao triângulo PRQ. O triângulo ABACB é congruente a quem? Ao triângulo QPR. O triângulo PQR é congruente a quem? A CBA. Indique as igualdades entre as medidas dos ângulos do triângulo. A medida do ângulo A é igual à medida do ângulo R. A medida do ângulo B é igual à medida do ângulo Q. A medida do ângulo C é igual à medida do ângulo P. Complete as frações abaixo de modo a obter proporções que descrevam as relações entre as medidas dos lados de dois triângulos semelhantes. AB é semelhante a quem? RQ. AC, RP, BC com QP. Razão de semelhança. Observe os triângulos desenhados na malha quadriculada. Tá aqui, triângulo ABCDEF, GHI. Complete o quadro com as medidas dos lados dos três triângulos. Considere a medida do lado de um quadrado da malha como unidade de medida. AB mede 1, 2, 3, 4. BC, 1, 2, 3. AC vai medir o quê? 5. De BC, vamos lá, aqui, ó, BC, ó, AB 4, BC 3 e AC 5. Agora nós vamos de D a E, daqui até aqui 8, de E a F 6, de F a D mede quanto? 10.
Agora, nós vamos nesse triângulo. De G a H tem 12, de H a I tem 9, de I a G tem 15. Aqui tinha que contar na diagonal, tá bem? Se vocês não conseguissem contar na diagonal, sabendo esse lado e esse lado, a gente aplica o teorema de Pitágoras, que a gente vai achar a hipotenusa. Era uma solução também. Razão de semelhança. Agora você vai comparar o comprimento dos lados do triângulo ABC e DEF. Calcule as razões apresentadas a seguir. Em seguida, indique se os triângulos ABC e DEF são semelhantes, justificando sua resposta. AB mede 4, DE mede 8. Não está irredutível, se eu dividir por 4 dá 1, 8 dividido por 4 dá 2. BC mede 3, EF mede 6. Não está irredutível, dividido por 3 dá 1, dividido por 3 dá 2. AG mede 5 e DF mede 10. Dividir por 5 dá 1, dividido por 5 dá 2. Os triângulos ABC e DEF são semelhantes, pois as medidas dos ângulos correspondentes são iguais. Podemos justificar essas igualdades pelo fato de os ângulos B e E serem retos e as hipotenusas AC e DE e DF serem paralelas, o que permite concluir que a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo D, que é igual à medida do ângulo C, que é igual à medida do ângulo F. A medida de seus lados correspondentes são proporcionais, como mostram as razões calculadas acima. Ó, deu 1/2, 1/2 e 1/2. Letra C. Calcule as razões indicadas. DE sobre AB. DE mede 8, AB mede 4. 8 dividido por 4, 2. EF mede 6 e BC mede 3. 6 dividido por 3, 2. DF mede 10 e AC mede 5. 10 dividido por 5, 2. Na letra B, as razões que você calculou no item anterior são iguais. Este número é chamado de razão de semelhança. A partir dessa razão de semelhança, que informações podemos obter dos triângulos ABC, DEF? Como a razão de semelhança aqui é igual a meio, concluímos que qualquer comprimento do triângulo ABC é a metade do comprimento correspondente ao triângulo DEF. Em outras palavras, a razão de semelhança fornece a relação entre os comprimentos correspondente nos dois triângulos semelhantes. O número que você obteve nos 3 casos também é uma razão de semelhança no triângulo DEF e ABC. Como essa razão pode ser interpretada? Aqui, 2, 2 e 2. Como a razão de semelhança é igual a 2, concluímos que qualquer comprimento do triângulo DEF é o dobro do comprimento correspondente do triângulo ABC. Caso ângulo-ângulo. Vamos começar a estudar casos de semelhanças, que são as condições mínimas a serem verificadas para garantir se dois triângulos sejam semelhantes. Utilizando os casos de semelhante em diferentes situações, podemos identificar triângulos semelhantes, caso ângulo-ângulo. Na figura a seguir, em que as retas RST são paralelas, vamos analisar os triângulos ABC e ADE. Compare os ângulos internos dos dois triângulos, identificando todos os pares que possuem medidas iguais, justificando a sua resposta. O ângulo A é comum aos dois triângulos, ao triângulo ABC e ao triângulo ADE. Logo, suas medidas são iguais nos dois. O ângulo B e o ângulo D
têm medidas iguais, porque são ângulos correspondentes de retas paralelas. Os ângulos C e E têm medidas iguais, porque são ângulos correspondentes de retas paralelas. Isso aqui a gente já estudou lá, tá bem? B. Usando o teorema de Tales, escreva a proporção relacionada às medidas AD, AB, AE e AC dos lados do triângulo ADE e ABC. AD corresponde a AB e AE corresponde a AC. As relações estabelecidas no item 1A e 1B são suficientes para mostrar que o triângulo ADE e ABC são semelhantes? Por quê? Não. Para que os dois triângulos sejam semelhantes, precisamos garantir que as medidas dos ângulos correspondentes sejam iguais. Isso aqui foi verificado no item A. As medidas dos lados do primeiro triângulo sejam proporcionais às medidas dos lados correspondentes no segundo triângulo. No item 1B, mostramos tal proporcionalidade apenas para 2 pares de lados correspondentes. Para garantir a semelhança, falta provar que a proporcionalidade se estende ao terceiro par de lados. 4. Considere o triângulo ABC e DF desenhados a seguir. Eles possuem 2 pares de ângulos com medidas iguais. Ó, beta alfa, não sabemos esse. A medida do ângulo A e do ângulo F é alfa. A medida do ângulo B e do ângulo D é beta. Sobre o triângulo ABC, esse aqui, desenhe acima dele. Você vai construir outro triângulo, que será nomeado AD'E'. Para isso, marque sobre o lado AD um ponto D', de modo que AD'E igual a FD. Use seu compasso para transportar a medida FD. Nós já aprendemos a transportar isso, tá? Então, eu transformei essa medida, esse ângulo beta aqui. Pesquisem lá, transportar valor de ângulos. E a gente já aprendeu, se eu não me engano, no 8º ano. Partindo de D', trace um segmento que intercepte o lado AC no ponto E', de modo que o ângulo AD'E' esteja a mesma medida, beta, do ângulo D. Use o transferidor ou compasso para transportar a medida do ângulo D. Após as duas construções que eu pedi para vocês, vocês vão obter esta figura aqui. B. Observe que os triângulos AD'E' e FDE são congruentes. Qual é o caso que garante essa congruência? Lembra que para garantir uma congruência a gente tem que ter 3 justificativas? A medida do ângulo A é igual à medida do ângulo F, que é alfa. A D' é igual a FD, que é a medida do lado. A medida do ângulo D' é igual à medida do ângulo D, que é beta. Então, os triângulos AD'E', FDE são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo. Todos os lados D' e BC são paralelos? Justifique sua resposta. Sim, os lados D' e B e C são paralelos. Os ângulos correspondentes AD'E' e ABC têm medidas iguais. Logo, as retas D' e B e C são paralelas. Letra D. A partir da propriedade descrita no item 3, o que você pode afirmar sobre os triângulos ABC, AD'E'? Os triângulos ABC, AD'E' e D' são semelhantes, pois D', E' e BC são paralelos. O que se pode concluir sobre os triângulos ABC, FDE? Esses triângulos são congruentes, nós vimos no item 4B,
E os triângulos são semelhantes que nós vimos no triângulo no item 4D. Então, nós concluímos que esses dois triângulos são semelhantes. A conclusão obtida no item E é conhecida como caso de semelhança, ângulo-ângulo. Descreva esse caso no espaço abaixo. Se dois triângulos possuem dois pares de ângulos com medidas iguais, então eles são semelhantes. Caso lado, lado, lado. Agora você já está bem familiarizado com o caso ângulo, ângulo de semelhança de triângulos. Vamos estudar outros dois casos. Como eles não são usados com tanta frequência, o caso ângulo, ângulo, vamos apenas representá-lo e verificar sua validade em dois exemplos. De olho no caso lado, lado, lado. Considere os triângulos. Se as medidas dos três lados do triângulo ABC são proporcionais às medidas dos lados correspondentes do triângulo A', B', C', então os dois triângulos são semelhantes. Em símbolos, A' é igual a B', que é igual a C'. Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B', C'. Note que, como dois triângulos são semelhantes, podemos concluir que os ângulos correspondentes têm medidas iguais. Exercício 1. Considere o triângulo ABCDF, cujos lados medem AB6, BC4, AC5, DE9, EF6, DF7,5. Os lados dos dois triângulos têm medidas proporcionais? Justifique sua resposta. Sim, os lados dos triângulos têm medidas proporcionais, porque AB sobre DE é 6 sobre 9, que vai dar 2/3. AC sobre DF é 5 sobre 7,5, que vai dar 10 sobre 15, que é 2/3. BC sobre EF é igual a 4 sobre 6, que vai dar 2/3. Então, AB sobre DE é igual a C sobre DF, que é igual a BC sobre EF. 2. Usando régua e compasso, construa no espaço abaixo os triângulos ABC e DEF descrito no exercício 1. Comece pela construção do lado maior de cada triângulo, usando um segmento horizontal na parte inferior do espaço. As figuras a seguir mostram as construções dos dois triângulos obtidos. Vocês tinham que construir desta forma aqui. Caso ainda lado, lado, lado. Usando o transferidor, determine as medidas dos ângulos internos dos triângulos construídos no item 2. Em seguida, complete a tabela. O ângulo A, 41, B, 56, C, 83, D, 41, E, 56 e F, 83. O que você pode concluir sobre os triângulos A, B, C, D, E, F? Eles são semelhantes, pois os lados correspondentes têm medidas proporcionais e os ângulos correspondentes têm medidas iguais. Caso ângulo, lado, ângulo. Lado, ângulo, lado. Vamos representar agora o terceiro e último caso de semelhança de triângulo. Lado, ângulo, lado. Considere o triângulo ABC, A', B', C'. Está aqui. Se esses triângulos possuem dois pares de lados correspondentes com medidas proporcionais e os ângulos formados por esses lados têm medidas iguais, então eles são semelhantes. Notação: A' sobre B'. O ângulo C é igual ao ângulo C', que mede gama. Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B', C'. 1. Considere o triângulo ABC e DF que representem as seguintes medidas: AB6, BC4, a medida de B60, DE3, EF2 e a medida de E60. Usando régua, compasso e transferidor, construa no espaço abaixo o triângulo ABC, DEF. Os triângulos obtidos foram esses aqui.
Considerando o triângulo construído no item 1, complete a tabela a seguir com as medidas indicadas. Use régua e transferidor para determiná-las. AC mede 5,5, o ângulo A 41, o C 79. DF mede 2,65 centímetros, o ângulo D 41 e o F 79. 3. Analise as medidas dos triângulos descritos no item 1 e aquelas obtidas no item 2 e responda: os lados correspondentes dos dois triângulos são proporcionais? Justifique sua resposta. Sim, os lados do triângulo têm medidas proporcionais. Observamos que AB mede 6, DE mede 3, dividido deu 2. BC mede 4 e EF mede 2, dividiu, deu 2. AC mede 5,13 e DF 2,65, dividido, deu 2. Logo, AB sobre DE é igual a AC sobre DF, que é igual a BC sobre EF. O que se pode concluir sobre os triângulos ABC e DEF? Que eles são semelhantes, pois os lados correspondentes têm medidas proporcionais e os ângulos correspondentes têm medidas iguais. Pessoal, eu estou deixando alguns exercícios para vocês realizarem. Pode realizar na apostila. Se não tiver espaço, vocês vão realizar no caderno. Qualquer dúvida, me encaminhe no e-mail, assunto 9º ano, matemática, professora Regina. Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!